programa Elano Beck na Entrevista hoje vai conversar com o secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, José Clóvis de Azevedo, que é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é coordenador de pesquisa e pesquisador do Centro Universitário Metodista, o IPA, em Porto Alegre. É professor de carreira, né? Conhece muito bem este métier da área da educação e tem feito um trabalho muito interessante, muito importante. Nós vamos conversar um pouco com ele nesta agenda que vem cumprindo aqui no interior do Rio Grande do Sul. Tirou um tempinho para conversar com o programa Elano Beck na Entrevista. É um prazer conversar com o senhor, secretário. O prazer é meu. Eu gostaria de começar com uma pergunta bastante ampla, mas eu sei que o senhor é um pesquisador e deve ter uma resposta específica para isso, mais no campo da opinião. Mas qual é a importância da educação para um povo e para uma nação? A educação é um processo civilizatório. Né? É pela educação que as civilizações avançam. E ela é a responsável pela passagem da cultura acumulada pelas gerações anteriores. A educação repassa essa cultura, mas não repassa simplesmente de forma mecânica. Ela recria a cultura que recebe. Cada geração recebe um patrimônio e recria esse patrimônio. Né? Então, essa dinâmica de avanço civilizatório, de acúmulo de conhecimento, de aperfeiçoamento da cultura, de aperfeiçoamento dos valores humanos, embora as contradições que isso tem, é um processo de criação. E a civilização, os povos primitivos, eles faziam oralmente essa transmissão. Né? E a sociedade moderna, ela criou a instituição escola para sistematizar esse patrimônio e garantir essa passagem, né? E essa recriação do patrimônio científico, cultural, moral acumulado pela humanidade. Então, numa sociedade como a brasileira, a escola hoje tem uma função fundamental, que é consolidar a nossa ideia de nação, né? A nossa ideia de povo ou povos, né? E a nossa diversidade cultural, né? E o nosso futuro. A gente já avançou muito em termos de educação no Brasil, né? Mas ainda a gente sabe que existem heranças como o analfabetismo. Eu recolhi aqui um dado da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a Unesco, né? Que diz que o Brasil aparece em 8º lugar entre os países com maior número de analfabetos adultos. Né? O PNAD do IBGE apontando também em 2012, divulgando em 2013, que a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 8,7%. Corresponde a 13 milhões e 200 de analfabetos no país. Ainda é um número muito alto, né, secretário? O que a gente pode fazer para diminuir esse índice, para encurtar essa distância e para acabar, né, com essa herança que nós temos aí? Você disse bem, é uma herança, né? Então a gente tem que analisar isso historicamente. Eu, quando era estudante, na primeira e segunda série ginasial, aquele tempo não era o fundamental, eram os 5 anos do primário e mais 4 anos do ginásio. Eu estudava e aprendia na escola que o Brasil tinha 50% de analfabetos. Isso era o final dos anos 50 e início dos anos 60. Esse país que tinha 50% de analfabeto, hoje tem 8,7%. Então nós temos aí um avanço significativo em 50 anos para superar uma herança de 500 anos. Uma sociedade escravocrata, né, elitizada, onde o acesso à informação, ao conhecimento, à cultura e à escolarização era só para as elites dirigentes. Né? Só a partir de 1930 que nós temos a constituição de um sistema educacional e começa aí gradativamente a possibilidade da maioria da população ter acesso à escola. Hoje, nós estamos eliminando o analfabetismo até os 14 anos. Né? Nós temos hoje 97% da população de 6 a 14 anos na escola. Então, o Brasil vai eliminar o analfabetismo
encerrando a entrada de analfabetos, né? Quer dizer, escolarizando as crianças. E vai ter sempre aí um saldo, né, de analfabetos com mais de 15 anos, embora os programas de alfabetização estejam em andamento e mesmo essa população ela tende a diminuir. Mas mesmo os países mais adiantados, eles têm em geral uma taxa de analfabetismo entre 1% e 3%. Né? Porque tem aqueles que não querem se alfabetizar, não têm interesse, né? Então um resíduo sempre terá, mas nós estamos caminhando para superar essa questão. E nível de Estado aí também nós temos classes de alfabetização, trabalhos voluntários? Nós temos inclusive, mesmo agora iniciando um edital do Brasil Alfabetizado, que nós vamos abrir vagas para 15 mil pessoas para alfabetização, né? Então esse trabalho continua para pessoas com mais de 15 anos. O que o senhor acha que é a principal diferença de alguém que não era alfabetizado na idade adulta e passa a aprender a escrever, a ler? O que significa isso? Olha, é quase que um renascer para a pessoa, né? Eu conheci casos extraordinários, assim, porque eu fui secretário de Educação de Porto Alegre e quando eu assumi em 93, nós tínhamos em Porto Alegre uma taxa de 7% de analfabetos. Em 2000, a taxa estava em 13,5%. Né? Então, nós tivemos alfabetização, inclusive, de empresários, que contavam que chegavam num hotel, um hotel de 5 estrelas, porque eram pessoas de alto poder aquisitivo, que, de repente, se tornaram empresários de trabalhadores, operários, se tornaram empresários, e chegavam num hotel e não sabiam fazer o check-in, né? Ficavam envergonhados. Outros contam que não conseguiam ler o letreiro do ônibus da linha que queriam pegar. Então é quase como uma pessoa que não enxerga e que de repente começa a enxergar. É muito importante para a pessoa individualmente, para a sua dignidade, né? E também para a nação, né? Para o país. Bom, a partir de 2016, segundo a última atualização da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, aí crianças a partir de 4 anos de idade deverão estar na educação infantil obrigatoriamente, e isso pode até ocorrer em os pais não observando essa legislação, o senhor sabe muito bem, serem multados ou até presos, né? A minha pergunta é como é que o senhor vê essa diretriz da LDB, que é do ano passado, a mais recente delas, de inserir as crianças já nos 4 anos, né? E o Estado está preparado para receber mais essa leva de crianças na educação infantil? Olha, se a gente perguntar o Estado está preparado hoje, né? O Estado, não o Estado, federação, unidade federativa, mas o Estado no seu todo, né? A União, o Estado e os municípios. Não está, mas essa preparação ela terá que acontecer. Então, por exemplo, quando se fala hoje que 2/3 dos royalties do petróleo tem que ir para a educação, isso vem linkado a esses objetivos, né? Também o rendimento do pré-sal também está ligado a esses objetivos, né? O esforço, né, hoje de buscar fontes de financiamento para a educação está dentro dessa visão que nós temos que garantir o acesso de todas as crianças dos 4 aos 17 anos na escola, né? E o Brasil terá que fazer isso, porque se ele não fizer isso, ele não preparará as gerações futuras para o mundo, para estar à altura do que o mundo vai exigir na produção, na economia, na cidadania, na cultura, né? E ingressar já aos 4 anos, eu acho que é importante, já é fundamental. É porque os 4 anos é ainda na educação infantil, né? Isso. Os 4 e 5 anos na educação infantil e 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental. O ideal é que todas as crianças tenham oportunidade, desde o 0 ano, desde o nascimento, né,
a estar na educação infantil. Certo. Né? Esse é o ideal. Mas, evidentemente, que tem pais que podem preferir não ter os seus filhos. Né? Agora, a partir dos 4 anos é o ideal e é necessário para a socialização da criança, por melhor que seja a família, a criança precisa de outros estímulos, né? De outras relações, para que ela consolide o desenvolvimento da sua personalidade nesse período. Claro, ela não vai consolidar isso só nesse período, mas esse período é importante para a construção da sua identidade, né, para a sua afirmação como sujeito, né, e para desenvolver uma série de habilidades, né, que ela só desenvolve tendo uma oportunidade muito grande de relações. E que a família, por mais estimulante que seja, ela sempre é limitada. O senhor acha que ficou contento essa questão dos royalties do petróleo? Enfim, vamos suprir uma carência que temos e vamos oferecer um ensino público cada vez de maior qualidade? Olha, eu ainda tenho dúvidas sobre isso, né? Eu tenho dúvidas de como será operado isso, como será calculado, como que será separado esse dinheiro da educação dos royalties. A mesma coisa é os 10% do PIB. Né? Eu acho muito difícil calcular os 10% do PIB. Né? Eu pessoalmente ainda tenho outra visão. Eu acho que nós tínhamos que ter um tributo específico para a educação durante 10 anos, para que nós possamos sair desse patamar, desse passivo que nós temos. E eu sempre faço algumas comparações para a gente entender o passivo que nós temos na educação. Só depois da Constituição de 88, que no Brasil a educação passou a ser um direito. Até então era um privilégio. Né? Mesmo a educação pública era um privilégio. Quando se dizia, como eram boas aquelas escolas públicas de antigamente, eram para poucos. Né? Hoje que nós temos escola para todos a partir do final da última década do século passado. Né? Argentina e Uruguai fizeram isso há 100 anos atrás. Isso que nós estamos fazendo agora na educação. Né? A primeira universidade pública, a primeira universidade criada no Brasil foi a Universidade de São Paulo em 1932. A primeira universidade criada na América Espanhola foi a Universidade de Lima em 1536. Né? Então nós temos um atraso em termos de escolarização em função de ter sido 4 séculos uma sociedade escravocrata, que não precisava... Um atraso sem precedentes. Exatamente, não precisava educar o seu povo, que era escravo, né? A maioria do povo. Então, esse atraso nós temos que recuperar e tem que financiar essa recuperação. Se a sociedade quer educação de qualidade, ela tem que pagar por isso, né? E nada melhor do que sustentar a escola pública, porque a escola pública, que é para todos, cumpre esse papel. Então, eu acho que tomara que dê certo, né? A questão do cálculo dos royalties do petróleo, do cálculo dos 10% do PIB. Né? Eu não quero... Né? Não seria a minha proposta, apoiei porque não... A minha proposta, ela não vinga, né? Porque sempre que se fala em criar um tributo, há novo imposto. Sim. Né? Então vem aquela reação que eu acho que é uma incompreensão, né, da sociedade, né, em relação ao significado do imposto. Quer dizer, claro que o que nós temos que ter é uma sociedade democrática onde o cidadão e transparente, onde o cidadão tenha controle sobre onde se coloca os recursos públicos. Agora, é o imposto que financia estrada, infraestrutura, hospitais, educação. Então, combater os impostos é anticidadania. Nós temos que defender a legitimidade dos impostos e, ao mesmo tempo, nós temos que monitorar e exigir a transparência na aplicação dos recursos e não fazer uma campanha contra o imposto como nós temos na sociedade. Por exemplo, tem em São Paulo o impostódromo, né, que aparece lá cada dia. Lá. Isso. Eu acho que nós deveríamos ter o sonegódromo, que mostrasse assim quanto se sonega de imposto nesse país. Né?
Estamos conversando com o secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, professor José Clóvis de Azevedo, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e ainda atua como professor no Centro Universitário Metodista, o IPA, em Porto Alegre. Quanto é que custa um aluno na rede pública aqui no Rio Grande do Sul? Quanto é que é investido por aluno no Rio Grande do Sul? Em torno de pouco mais de R$4.000. Ano? R$4.000 ano. Custa um aluno no Rio Grande do Sul, que é um custo mais alto que em outros estados, em boa parte de outros estados, né? Tem estados que têm um custo mais alto que nós ainda. Agora, isso é outra situação, né, se a gente comparar aqueles países que saem muito bem nas avaliações internacionais, como Coreia, Finlândia, Suécia, Noruega. Esses países aplicam 10, 12, 15 mil dólares, né, ano por aluno. Né? Então, evidentemente que fica muito difícil para o Brasil estar no topo do ranking, né, com o investimento que tem hoje ainda. E aumentar o investimento por aluno significa o quê, professor? Significa escolas com qualidade física que dialogue com o mundo que nós vemos hoje, com conforto, estética, tecnologia, né? Laboratórios, bibliotecas adequadas, né? E lugares aprazíveis, agradáveis, com verde, né? Com área de esporte, de lazer, né? Como deveria ser uma escola, um lugar top, né? E no salário dos professores, né? E na sua formação intelectual contínua, permanente. O professor tem que ser um profissional que estude permanentemente, ele tem que ser um eterno estudante. Porque se nós dissemos hoje, afirmamos que hoje os trabalhadores têm que estar sempre se aprimorando, porque determinadas funções elas são extintas, novas funções vêm, então tem que ser retreinados, como se diz na empresa privada, né? Imagina o professor que forma, né, esse trabalhador. Os recursos do Fundeb hoje são suficientes para atender a demanda do Estado? Não são suficientes. Não. O Fundeb tem um papel importante porque ele obrigou o setor público a aplicar um mínimo em educação. Quer dizer, então essa coisa assim, que vertebrou, né? Não, tanto por cento da arrecadação de impostos vai para a educação. E o governo federal complementa? Complementa só aqueles estados, são 9 estados, que o custo aluno é mais baixo do que a média da divisão do Fundeb pelo número de alunos, né, que é o custo aluno calculado do Fundeb. Então, o nosso valor aluno ainda é muito tímido, né, para aquilo que é o desafio da educação brasileira. O atual método pedagógico, professor e secretário de Estado da Educação, método pedagógico de ensino, na sua opinião, dá conta hoje, diante de uma geração que está totalmente ligada, conectada, inquieta, né, para segurar essa gurizada na sala de aula? O que nós temos hoje lançado mão de termos de método pedagógico, de forma de dar as aulas, está dando conta? O Estado tem feito algumas inovações nesse sentido? O que o senhor pode nos dizer? Olha, o problema todo não é tanto o método, porque o método sempre está ligado a uma concepção. E o problema é mais embaixo, como se diz na gíria, é a concepção, né? É que a formação dos nossos professores, a formação que as universidades dão aos nossos professores, é uma formação de um outro tempo, né? Da época da segunda Revolução Industrial. Né? É uma visão fragmentada do conhecimento, é uma concepção de que conhecimento é algo que está pronto em algum lugar, então que tu transmite para outro, né? Que conhecimento é alguma coisa acabada, né? Então se confunde conteúdos programáticos com conhecimento. E aí se
se trabalha religiosamente um programa de conteúdos que tem que ser dado de qualquer forma, mesmo que não tenha significado e mesmo que não tenha utilidade nenhuma para os nossos alunos. E os professores, na sua decência, na sua ética, eles ficam ansiosos para cumprir aquele programa, quando na realidade isto é uma perda de energia, né, na sociedade que nós vivemos hoje. Porque a sociedade que nós vivemos hoje exige criatividade, né, iniciativa, liderança, aplicabilidade das coisas, né? Então os conteúdos hoje eles são acumulados, duplicados, triplicados do dia para a noite. Então não se pode não existe conteúdo que dê conta de um campo do conhecimento. É preciso que você selecione o conteúdo conforme instrumento, transforme o conteúdo em ferramentas, né, para construir conhecimento. Que conteúdo é diferente de conhecimento. O que você tem num livro didático, na placa do computador, não é conhecimento, são informações, né? E conhecimento é quando tu pega as informações e busca uma nova compreensão da realidade a partir das relações que essas informações lhe possibilitam. É isso que é o conhecimento, porque o conhecimento é algo sempre novo. O conhecimento nunca se repete. Quando o conhecimento ele se consolida, ele se transforma em saber, né? Então tudo aquilo que é sabido é velho. É um saber que eu tenho, que eu vou aplicar, que me serve, que é útil, mas como conhecimento é velho. O que é novo é aquilo que eu descortino no desconhecido. Então, hoje nós temos ainda grande parte dos nossos alunos, né, sendo vítimas de um livro didático, né? Eu digo vítimas porque, não que eu seja contra o livro didático, mas o livro didático, o aluno deveria ter 8, 10, 15, 20 livros didáticos como consulta, né? E o professor ser um problematizador desses conteúdos para que eles ajudassem os alunos a ter uma nova compreensão de cada campo do conhecimento para produzir o conhecimento. Os professores hoje estão muito preocupados em dar respostas, né, ao invés de fazer perguntas aos alunos, né? O que produz conhecimento não é a resposta pronta, né? É a pergunta. A pergunta é que leva ao novo, né? A necessidade de reflexão, de novas relações, né? Então, os nossos professores, eles são formados em sua grande maioria com essa visão, que nós chamamos de visão positivista, clássica, cartesiana, né? Que foi juntada com o Taylorismo-Fordismo, com a organização do trabalho Taylorismo-Fordismo, que é uma organização fragmentada, né? Subordinada a tempos rígidos, né? A produtos rígidos, né? E então o professor hoje precisa ter uma outra formação para que ele possa de fato dar respostas adequadas à nossa juventude. Nós estamos fazendo isso com um programa de formação muito forte, né? Com o pacto pelo ensino médio, por exemplo, e também aqui nas missões, as nossas 6 coordenadorias das missões estão trabalhando com todas as universidades aqui da região, todas as universidades regionais, né, fazendo exatamente essa discussão, esse aprendizado e levando isso para novas práticas pedagógicas, né, na sala de aula. Ser professor é vocação ou é uma escolha profissional somente? Olha, pode ter as duas coisas. Tem as duas né? coisas. Porque a vocação pode ser uma descoberta, né, mais tarde. Ao longo da caminhada. Ao longo da caminhada, né? Agora tem alguns pré-requisitos para ser professor. O professor tem que gostar de si e gostar das pessoas, senão ele não pode ser professor. Se ele gostar de si e das pessoas, ele vai se apaixonar pela atividade. E não se pode trabalhar a educação sem paixão, porque ela tem muitas contradições, muitos conflitos, né? Você trabalha com uma diversidade muito grande de pessoas
com histórias diferentes, com idades diferentes, com interesses diferentes, com educação diferente, com valores diferentes. Então, é uma relação que permeada por possibilidades de conflitos, e o professor que não sabe trabalhar com isso, ele se frustra, ele acaba não tendo aquilo que se diz comumente, não tem domínio de turma, de classe, né? O professor ele tem que ser uma liderança, ele tem que ser uma referência para os seus alunos, né? Então, no momento que ele se torna uma referência, que os alunos acreditam, né, na sua direção, né, ele passa a ser uma referência para a vida toda. Quantos de nós, né, temos a referência negativa e positiva de professores que tivemos, né? Então, não dá para ser professor se não for apaixonado por isso, né? Se não Pode influenciar no futuro, então, o senhor quer dizer? O professor que hoje a criança tem, influencia no futuro. Influencia no futuro. Tem uma influência muito grande no futuro. Poderia ser diferente se tivesse um outro tipo de professor. Exatamente. Então, por exemplo, o professor tem quando ele é apaixonado pelo que faz, ele tem coisas maravilhosas que ele vive. Por exemplo, eu já fui alfabetizador também. Um professor que alfabetiza um aluno, quando você percebe que deu aquele estalo e o aluno começa a ler, né? Quer dizer, isso nem o pai e a mãe têm esse privilégio de viver a emoção de ver as crianças lendo. E às vezes mais 3, 4, 5, 10 crianças ao mesmo tempo, né? Outra coisa, você tem um grupo de alunos adolescentes chamados indisciplinados, que vários professores não querem mais trabalhar com aquela turma. Aí tem um professor que vai lá e, com a sua liderança, ele conquista aquela turma e traz eles para o trabalho construtivo. Quer dizer, isso não tem dinheiro que pague esse tipo de construção que um professor pode fazer, muitos fazem, né? E tem uma terceira questão, aí eu posso dar meu testemunho, né? Você encontrar uma pessoa de cabelo branco já, vovô, né? Eu tenho 45 anos de magistério, e ele dizia: professor, eu fui seu aluno lá em 1973, o senhor foi muito importante para mim. Quer dizer, isso é uma gratificação impagável também. Secretário, prazer conversar com o senhor. Prazer foi meu. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito gostoso, né? Talvez eu tenha até falado demais aqui, mas... Conversamos com o professor José Clóvis de Azevedo, que é o secretário de Estado da Educação no Rio Grande do Sul, conversando conosco sobre vários temas ligados à educação. E o programa Elano Beckmann Entrevista volta com o próximo entrevistado, um novo assunto. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.